noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. A formação, natureza, arte e tecnologia, o amor entre humanos e não humanos. Essa é uma iniciativa do Instituto Ling, em parceria com a Fundação Itaú, e conta com o apoio do 24º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, sobre a coordenação da artista, pesquisadora e professora Suzete Venturelli. Eu me chamo Arthur Cabral, faço parte do Media Lab da Fundação Itaú e serei responsável pela mediação do encontro hoje, devido às férias da Laura. E hoje também estou muito feliz que no final desse encontro a gente vai ter o prazer de apresentar um pouco mais de algumas informações, né, sobre a imersão arte, natureza e tecnologia, que já está com as inscrições abertas. Então fiquem aí até o final para ter mais informações. Hoje a gente dá continuidade ao eixo 2, aplicações transversais, com a segunda aula, intitulada Pensamento Criativo, Design Thinking e Futuros Possíveis, onde a gente vai ter o prazer de receber a Ivy Rubini. A Ivy é artista pesquisadora com doutorado pela Universidade Estadual Paulista e foi pesquisadora convidada da Academy of Media Cologne, na Alemanha. É professora de Design, Arte e Comunicação na Universidade de São Caetano do Sul, do ABC Paulista, e se interessa por processos artísticos que exploram a construção de conhecimento coletivo, principalmente através da cultura de código aberto. Retomando algumas orientações gerais, né, que já foram faladas nesses últimos dias, a comunicação durante toda a aula vai ser feita somente através de chat. Vocês podem enviar perguntas, comentários e dúvidas durante todo o encontro. E no fim da aula a gente vai compartilhar o QR Code e o link para o registro da presença, o formulário com registro na presença. E depois a gente vai abrir a conversa com a Ive, contando com a participação da Suzete e dos demais, né? Então seja bem-vinda, Ive. É um prazer ter você aqui. A gente está bastante ansioso aí para a sua aula. Obrigado, Arthur. Vocês me ouvem bem? Escutamos bem, Tá, sim. ok. É, Obrigada pela apresentação. Eu queria começar agradecendo o convite, a confiança, para compartilhar um pouco da minha pesquisa. Quero agradecer o Instituto Ling, o Ministério da Cultura, a Fundação Itaú e a professora Suzete Venturelli. Fico muito lisonjeada de estar aqui, né? Apareceu aqui para confirmar o meu idioma. Eu vou confirmar rapidinho aqui. Foi. Ah, Posso começar então? Posso compartilhar minha tela? Pode sim. Perfeito. Então tá bom. Bom, pessoal, então, feitos os agradecimentos, quero agradecer também a presença de todo mundo que está aqui para essa aula. Já vi alguns rostos conhecidos, também vi alguns nomes conhecidos, que inclusive é, foram referências para o meu doutorado, né? Eu vi que o Daniel Ora tá aí, ele tem uma tese de doutorado muito interessante sobre arte hacker, que eu li para minha pesquisa, né? E é justamente por esse viés da arte hacker e do código aberto que vai ser a nossa conversa hoje, tá? Vou me apresentar um pouquinho mais, certo? Eu sou artista, professora e pesquisadora de arte e tecnologia. Eu desenvolvo performances, instalações e aplicações artísticas da cultura do código aberto, suas ferramentas, seus princípios, né? Tenho doutorado pela Unesp, como o Arthur mencionou, e fui pesquisadora convidada na CARAM, né, Academia de Arte e Mídia de Colônia. E no momento eu tenho trabalhado mais com live coding, né? Eu tenho atuado com um grupo que se chama Roda de Código na Casa do Povo em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Eu até deixei aqui o Instagram desse grupo, porque é um grupo aberto, a gente se encontra semanalmente para aprender, para treinar, para praticar essas linguagens que são de programação ao vivo, né? Então, isso quer dizer que a gente faz música e gera elementos audiovisuais, né? Com programação. E o código vai aparecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês.
um pouco depois de como essas apresentações têm funcionado, inclusive para vocês tentarem. E fica o convite para participar da roda de código na Casa do Povo, no Bom Retiro, tá? Esse grupo, a gente tá agora se recuperando da perda de um dos membros, né, do Igor Medeiros. Ele faleceu tem algumas semanas, mas a gente vai retomar em breve, né? Inclusive, esse final de semana eu acredito que a gente vai fazer uma homenagem para ele. Ok, então, vamos partir então para o assunto da aula. Para pensar o design e a arte, a gente pode mencionar várias intersecções e várias diferenças, né? Então, eu quero falar dessas intersecções, principalmente levando em consideração os frameworks, né, que são muito importantes para o fazer do design, para os processos de design, e também são importantes para a arte e tecnologia. Não raro tem artistas que desenvolvem frameworks, né? Que tem a ver com linguagens digitais, mas também tem a ver com ciência, tem a ver com questões culturais, socioculturais, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com água, com fluido, com é, plantas que podem ter um efeito é, na discussão de alguma questão cultural, como a gente vai ver adiante, né? Em primeiro lugar, então, vou falar de Design Thinking Frameworks. Depois eu vou fazer aí um apanhado rápido da cultura hacker e de código aberto, né? O estado da arte desse momento, para o que eu considero para minha pesquisa, né? Para minha epistemologia interessante, o que eu considero interessantes para minha pesquisa. E os processos artísticos que levam em conta redes sociotécnicas, que compreendem fatores humanos, o meio ambiente e a cultura. Então, falando de design thinking, né, a gente pode levar em consideração principalmente que o design thinking é uma forma de preparar ambientes, processos e ferramentas que vão ser usadas, que vão ser úteis num processo criativo de algum produto de design, né, de alguma coisa que parta desse tipo de processo criativo. Eu trouxe dois exemplos aqui que eu não vou me alongar muito, né? E pelo que eu ouvi dizer, vocês que estão assistindo a aula vão ter acesso ao material, então eu coloquei referências dessas, dessas ideias, desses conceitos que estão aqui, para caso vocês tenham interesse depois, né? Então, eu coloquei aqui uma ilustração do que a gente fala no design, principalmente em UX, né? User Experience, experiência do usuário, né? Da usuária, de essa ideia da lei de Fitts, né? A lei de Fitts, resumindo assim muito, ela fala sobre como uma tela de um dispositivo, ela tem um lugar que a nossa maneira de ler faz com que certas coisas sejam mais facilmente acessadas, mais facilmente lidas, mais rapidamente lidas. Então, essa lei de Fitts vai dizer que quanto mais para a direita e para cima de uma tela, e quanto maior for um link, né, um botão, um alvo, mais rápido vai ser a dedução da pessoa que está usando ali de interagir com aquele botão, né? Então, essa é um princípio de design que é muito usado em front-end, né? Eu vou falar bastante de front-end. Eu tenho ensinado, né? Eu tenho lecionado para turmas de design em disciplinas de imagem digital e de UX, né? Então, eu falo bastante disso com os meus alunos. E também falo da arquitetura da informação, né? Que nada mais é do que uma forma da gente dizer como que as informações estão organizadas dentro de um site, principalmente, ou de uma aplicação, né? Então, tem fundamentos da arquitetura da informação, que são, por exemplo, rotulação.
né? Como que eu vou chamar um botão? Assim, para determinado público, talvez, por exemplo, faça mais sentido eu falar suporte técnico. E para outro público, a mesma função talvez faça mais sentido de ser chamada de ajuda, né? Então, essas organizações da informação são importantes para o design thinking, certo? Aqui tem um exemplo de aplicação do design thinking no Figma, né? Que é uma interface que meus alunos usam muito, né? É uma interface que está disponível para ser usada de uma maneira acessível. A versão gratuita tem muitos recursos, inclusive um desses recursos é o Design System, né? Sistema de design, que a gente vai determinar, por exemplo, a fonte que a gente vai usar no site, o formato dos botões, as cores que vão ter nos fundos das páginas, que gradientes a gente vai usar e assim por diante, certo? Bom, então agora a gente fala dos frameworks para a gente já começar a fazer essa ponte com a arte hacker, né? Então os frameworks, eles podem ser vistos como caixas de ferramentas, entre aspas, né? Eles são como se fossem kits, né? Eles são é, muito variados, muito versáteis, né? Na sua composição. Eles podem ser uma combinação de softwares, eles podem ser uma série de códigos que vão inicializar um programa, eles podem ajudar a gente a fazer um design system sem necessariamente uma interface gráfica. Por exemplo, tem bootstraps que a gente usa para quando a gente faz a programação de uma aplicação de um site, por exemplo. O Bootstrap é muito útil porque ele já vai ter vários objetos prontos, né? Já vai ter barras de navegação, já vai ter título, subtítulo e assim por diante. E a gente chama isso de framework. O framework também pode ser uma série de instruções, certo? Por exemplo, tem esse framework PACT, né? Que também tem esse, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem essa referência aqui, tem várias outras, né? Esses conceitos de design, eles têm, eles são muito trabalhados por muitas pessoas, assim, às vezes é até difícil você achar uma pessoa que criou aquela ideia. Assim, o Framework Pact, ele é conversado de várias maneiras, ele é exposto de várias maneiras por várias pessoas, né? Eu acho legal, assim, que em português o acrônimo, a sigla PACT fica igual que em inglês, que é People ou pessoas, atividades, contextos e tecnologias, né? E esse framework ele serve, por exemplo, assim, se eu quiser, trabalhando com design, digamos, se eu quiser fazer uma aplicação que seja uma loja de que tenha a interface e a venda de remédios e de itens de farmácia e perfumaria, por exemplo, de uma farmácia, certo? Então, as pessoas que vão usar, preciso levar em consideração que as pessoas que vão consumir coisas para a saúde delas com mais frequência com certeza vão precisar de uma interface que tenha acessibilidade. Então, quando eu for formular a minha aplicação, quando eu for formular o meu site, eu preciso, por exemplo, que as imagens elas sejam descritas de tal forma que um leitor de tela para pessoas com deficiência visual consiga descrever aquela imagem de uma maneira eficiente, né? Então, eu vou subir imagens lá no meu site e aí, assim, as imagens podem ter legenda ou não, mas eu posso colocar ali na descrição dessa imagem o que ela é, né? Então eu vou dizer, pessoa em frente a um balcão de farmácia conversando com uma farmacêutica, né? Então, e tem pessoas, né? Aí, atividades, comprar uma medicação. Então, eu preciso levar em conta que pessoas
que precisam de acessibilidade. Também preciso levar em conta que pessoas idosas vão comprar esses remédios. Então, eu preciso fazer com que subir essas receitas, fazer um upload delas, seja uma atividade simples, seja uma atividade fácil de ser feita, levando em conta esse repertório do meu público. E assim por diante, né? Então, esse é um framework, né? Não é um conjunto de softwares, não tem hardware, não tem ahn, nada que não seja uma instrução prática, né? Certo. Aqui eu vou começar então a falar de como a arte pode usar frameworks. O que está aparecendo aqui nessa tela é essa ferramenta aqui que se chama Flock. O Flock, ele hospeda várias formas de fazer live coding, de fazer a programação ao vivo, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Não vou começar pelo Flock, vou começar pelo Strudel, tá? O Strudel, que tem esse endereço aqui, eu esqueci de colocar no slide, mas eu posso depois, por favor, me lembrem de eu colocar no chat, tá? Essa aqui é uma ferramenta de fazer música que é gratuita, que é de código aberto, que tem uma comunidade muito ativa e numerosa, de certa forma, de pessoas que vão aprimorando, que vão trocando dicas, que vão descobrindo funções, né? Então aqui tem mais ou menos uma música pronta que eu nem tenho certeza de como vai soar. Mas eu vou aqui, vou dar um play para ver se tá certo. Olha, então o que que eu fiz aqui? Eu usei esses samples aqui, que são de números, certo? Aí eu falei aqui pro meu código usar um banco de dados que se chama números, que tem esses samples de números, e falei que eu só quero que ele fale o número zero. Então vocês devem estar ouvindo essa voz falando zero, 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 né? Aí eu coloquei um delay aqui, mas eu poderia tirar o delay também, né? Né? Agora o próximo loop provavelmente não vai ter o delay, viu? Coloquei também aqui, olha, essa esse código eu usei numa performance que eu fiz que terminava com esse som de respiração, né? Então, olha, eu usei aqui no meu banco de dados que eu quero o sample número 4 de sons de respiração e o número 7. Por quê? Porque o número 4 parece uma inspiração e o 7 parece uma expiração, ou o contrário, desculpa. Mas assim, o Strudel é essa ferramenta de música, né? Aí o que que eu posso fazer aqui? Ahn, vou interromper o som. Então, o que que eu posso fazer? Eu falo, puxa, mas como que eu posso controlar? Olha, aqui, por exemplo, tem escala, né? Então, como que eu posso controlar a escala musical dos meus samples? Aí eu posso vir aqui nas referências e digito aqui scale. E vai me mostrar já aqui automaticamente, olha. Transforma números em notas na escala, né? E fala, o zero está incluso, certo? Então ele vai falar, ele vai me dar um exemplo de como usa. Olha, aqui tem esse som, essa frasezinha musical aqui com dó maior e assim por diante, tá bom? Então agora eu vou passar pro Hydra, que é outra ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês. O Hydra ele é muito legal porque ele tem esse princípio da cultura de código aberto que eu acho muito legal, que é borrar os limites entre especialistas e não especialistas. Certo? Então você vai ver, aqui tem uma versão em português, essa comunidade do Hydra é bem grande, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar com o Naoto Ueda, que é um grande contribuidor dessa linguagem. O próprio Arthur também tá na comunidade do Hydra, né?
como contribuidor. É uma interface também de código aberto e muito versátil, né? E aqui eu acho muito convidativo que aparece quando a gente abre o site do Hydro, né? Porque ele vai dizer aqui. O Hydra vai falar o que é, né? Primeiro que a gente pode escolher aqui o idioma, né? Tem aqui espanhol, vou escolher português. Vai dizer, o Hydra é um sintetizador de vídeo para codificação ao vivo, é um software livre, pode ser usado por iniciantes ou profissionais. Primeiros passos. Feche essa caixa de diálogo, mude alguns números e pressione Ctrl Shift Enter. Ok, vou fazer isso. Então, beleza. Então ele falou aqui, puxa, muda alguns números. Então, o que que eu vou fazer? Vou mudar o número desse oscilador. Em vez de 105, eu vou colocar 305. Vamos ver se muda alguma coisa. Ó, ficou mais. ah, não sei se mais. Ficou mais definido, né? Ficou com um número. Porque o oscilador aqui, no caso desse sintetizador de vídeo, ele cria. Algumas formas básicas de síntese visual. O sintetizador sonoro, por exemplo, ele começa, assim, a maioria das sínteses sonoras, né, com sintetizadores, começa com osciladores, né? Gera principalmente a onda senoidal, que é aquela onda que é uma parábola. Também pode ser onda quadrada, também pode ser onda dente de serra. O Hydra, ele vai usar aqui essa onda, vai usar um oscilador também. Olha, se eu deixar só o oscilador, ele vai, né? É que como eu coloquei esse número muito grande, ele vai ficar meio confuso até, né? Mas se eu colocar assim, né? Aqui a frequência tá 2, eu coloquei aqui para gerar 5 ondas por vez. A frequência tá esse valor que eu posso diminuir para ficar um pouco menos frenético, né? E assim por diante, certo? Ok, então feitas as apresentações do Hydra e do Strudel, eu vou mostrar aqui o meu framework, que é o Flock. O Flock, ele pode carregar tanto o Strudel quanto o Hydra e várias outras linguagens, né? Você veja aqui, por exemplo, eu posso colocar para adicionar um painel, adicionou um terceiro painel aqui embaixo. Eu tenho todas essas linguagens aqui que eu posso escolher, inclusive o Tidal Cycles, né, que inspira o Strudel, né? Mas aqui, a título de exemplo, eu vou deixar só essas duas, né? Então aqui tem Add Pane e vou remover o painel. Então esse framework me permite trabalhar tanto com Strudel quanto com o Hydra, né? Vou fazer aqui um exemplo, né? Vou descrever rapidinho assim as funções. Então aqui eu estou pedindo, né? Eu fiz um stack. O stack é como se fosse uma pilha. Então eu estou empilhando elementos um em cima do outro, para que eles soem ao mesmo tempo, para que o som de várias coisas aconteça ao mesmo tempo. A primeira aqui, eu pedi o som de um kick, de um bass drum. BD é a sigla para isso aqui, né? No Strudel. Room, nesse caso aqui, é reverb, né? É a reverberação. Então, room é tipo o tamanho da sala, certo? E aqui é aquele sample que a gente viu de números, né? Então, eu coloquei aqui um monte de número e coloquei alguns outros códigos aqui junto, né? Então, tá certo. Ele tá soando mais ou menos assim. Eu deixei, bom, na nossa apresentação aqui, vocês vão ver que eu deixei um link nesse slide que vai levar para justamente esse Flock. Outra coisa muito legal do Flock é que ele permite que várias pessoas entrem ao mesmo tempo, certo? Então, vamos ver aqui. Eu tô um pouco só com uma dificuldade de abrir o chat. Tá aqui o chat. Eu vou primeiro dar um. Ah, valeu, Arthur, já colocou aqui. Maravilha. Ó, já tá. CyberOrg é o Arthur.
Então, né, várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo. Então a gente vê aqui que já tem uma pessoa colocando aqui mais linhas no código, né? Então, aqui eu vou comentar linha por linha desse código, só para a gente poder entender mais ou menos como funciona. Então, assim, em vez de colocar um oscilador, eu coloquei essa forma Voronoi, que são essas bolhas, né? Que agora elas estão simples, estão sem cor, né? E estão com poucas aparecendo e tal. Então, vou colocar um pouco de cor aqui. Esse efeito, ele não só coloca a cor, mas ele mexe na saturação também, né? O colorama. Então teve essa diferença, né? Já ficou um pouco mais psicodélico, ficou um pouco mais chamativo. Aí aqui eu faço uma modulação, né? Que vai alterar um pouco dessas formas, né? E daí assim, beleza, tô satisfeita com essas formas, tô satisfeita com as cores, mas eu acho que podia ter alguma coisa a mais. Então eu vou colocar uma camada de outro tipo de síntese que tem no Hydro, que é o ruído, né? Que é o noise. E com ele eu coloquei esse comando aqui, que ele vai interagir com o microfone do meu computador, né? Então, assim, conforme eu falo aqui, esse código, esse FFT que é usado para o Hydra, ele provavelmente foi muito. é, ele foi desenhado de uma forma, é o que eu suponho, pelo menos. Eu acho que tem. É, assim, tem pessoas que podem dizer isso até melhor aqui. Mas eu imagino que o FFT, esse objeto, para o Hydra, ele foi formulado para voz, né? Pensando a voz, porque é o que geralmente as pessoas vão. É o que vai aparecer ali na hora, né? Assim, em frente ao computador, quando uma pessoa está usando. Eu posso colocar o som junto. Ó, que bacana, quanta gente aqui aparecendo. Eu posso colocar o som junto. Mas agora acho que deu um errinho aqui, talvez. Vamos ver. Ah, sim, é porque olha só, tava selecionado ali o Hydra, né? Mas aqui é Strudel, então. 4, 8, 6, 2, 3, 6, 1, 3, 4, Né? 0, Então, assim, 6, 0, 1, 3, 7, 8, 0, 5, 6, 0, 2, 7, 6. bom, não tá respondendo ao som, né, da música nesse momento. Primeiro porque eu tô usando fones, né? Tô usando earbud, então não tá soando no meu computador. Mas bacana de vocês experimentarem, de vocês brincarem nesse flock mesmo. Depois a gente volta a ver como tá. E para mim, é um ótimo framework o Flock. Ele é muito legal. Ele permite, inclusive, que a gente trabalhe remotamente, né? Então esse grupo, eu vou tirar o som só para não dar um efeito aqui que vai me confundir. Mas assim, é uma forma, por exemplo, que esse grupo que eu tô trabalhando na Casa do Povo é uma forma que a gente tem de ensaiar quando a gente não pode ir pessoalmente, a gente só entra no Flock, né? Então você veja a versatilidade, né, desse framework de código aberto. Tem a aplicação ali de princípios da cultura do código aberto e, inclusive, de criar conhecimento juntos, de criar arte juntos, né, e etc. Então fica o link aí, espero que vocês se divirtam. Eu vou seguir com a apresentação então, tá bom? Ok, tem assim. O que a gente entende por cultura hacker e de código aberto, tem muita polissemia, tem muitos significados diferentes, significa uma coisa para cada pessoa. Tem os que gostam de um autor e tem pessoas que detestam aquele autor, tem os que gostam
do Richard Stallman, e tem as pessoas que detestam o Richard Stallman, e assim por diante, né? E eu não posso, assim, eu não preciso nem dizer o quanto o termo hacker pode significar muitas coisas diferentes, né? É um termo que algumas pessoas, quando ouvem, ficam com medo, porque tem medo que vão ser sabotadas por um hacker, que os dados da pessoa vão ser vazados pelo hacker, que o hacker vai encontrar uma forma de roubar as informações, o dinheiro da pessoa. E tem os hackers que são pessoas que têm hobbies que têm a ver com culturas de faça você mesmo, né? De do it yourself. Uma das coisas que fundaram esse termo, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas é o Tech Railroad Club. Tech Railroad Model Club, que é dos anos 60. São pessoas assim que lá nos anos 60 se encontravam para experimentar com terminais telefônicos e modelos de trem, né? Assim, tipo ferrorama, né? Essas pessoas é atribuída a elas por alguns autores que elas foram as primeiras hackers, né? E eram robistas. Esse grupo existe ainda, ele é ligado ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Mas foi um grupo com pessoas tanto acadêmicas quanto da comunidade, quanto robistas, enfim. Mas eu vou falar mais especificamente desse texto que eu acho muito legal, da Catedral e do Bazar, que é do Eric Steven Raymond, né? Existem, assim, antes disso, vou comentar que existem diferenças entre a cultura do software livre e de código aberto, né? Ahn, o software livre, eu tenho a impressão, né, que o movimento de software livre, ele é mais exigente com relação ao que pode ser considerado parte dessa cultura ou não, né? Assim, e também eu acredito que seja uma prática que é mais avessa à comercialização de produtos. Embora exista comercialização de produtos. No Brasil, por exemplo, assim, em 2016, mais de 60% dos computadores do governo federal, né, de instituições governamentais, funcionavam com software livre. E, assim, os sistemas dos computadores governamentais, a maioria era de software livre. E o governo federal brasileiro era responsável por 60% da movimentação econômica desse mercado no Brasil, né? Aí o Michel Temer entrou lá no impeachment da Dilma e daí ele deu preferência para software proprietário, né? Então é uma questão cheia de questões políticas também. Mas vamos falar do código aberto, né? Que é uma vertente que é um pouco mais aberta, assim, no sentido de que tem muitas pessoas que comercializam no código aberto. Tem pessoas que usam software proprietário junto com outro software livre, e isso é um pouco mais versatilizado, mais comum, né? E também o código aberto, tem pessoas do software livre que fazem críticas ao código aberto, dizendo que o código aberto é muito cooptado, né? E de fato, assim, se você for pesquisar o que o Facebook fala sobre código aberto, eles vão falar que são de código aberto, né? Embora tenha uma lógica que esteja parecida, na minha visão, com software proprietário. Mas, indo para esse conceito aqui do Eric Raymond, eu, eu gostaria de destacar, assim, que a cultura de código aberto ela é muito ensaística. Ela é cheia de metáforas e de figuras de linguagem e de senso de humor, né? Então, é uma cultura que quer ser convidativa nesse sentido, né? De escrever textos que vão ser absorvidos por pessoas de vários níveis de conhecimento técnico, de vários repertórios, de vários é, backgrounds, né? E a Catedral e o Bazar é um texto, é um ensaio que usa essa metáfora, né? De que o software proprietário seria a catedral, né? Então a catedral ela é hierárquica, ela é cheia de liturgias, cheia de condições, cheia de regras. A maneira com que
a catedral distribui informação, vê a pessoa que está consumindo a informação como alguém que não necessariamente precisa ter acesso a como aquilo foi feito, né? Então é dogmático. Então a pessoa aceita aquilo, fala, "Ah, funciona bem, né? E tá bom pra mim assim, né? E já o bazar, ele é mais caótico, ele é mais ruidoso, ele é horizontal e ele é feito na base da troca, né? Ele é feito na base do escambo. E de fato, essa cultura, né, assim, você vai às vezes aprender como funciona um dado comando na programação de um software, você vai em fórum, aí você conversa com muitas pessoas que cada uma vai ter uma visão de como aquilo funciona, cada uma vai falar um idioma, cada uma é de uma parte do mundo. Né? E de certa forma você vai estabelecendo uma economia de troca, né? Porque aquelas pessoas estão fazendo aquilo ali porque elas acreditam naquilo, né? Assim, né? A gente vê isso em várias interfaces, né? De código aberto. O próprio Pure Data, né? Que é de um programador que chama Miller Puckett, né? Ele foi feito com base num software proprietário, né? O Hydra mesmo, assim, a Olivia Jack é muito articuladora, a gente vê que ela agrega mesmo, ela se importa com que todo mundo participe. E são pessoas de várias partes do mundo, né? Aqui as pessoas que eu lembrei que estão envolvidas nessa comunidade tem o Naoto Ieda, que é japonês, a Flor del Fuego, que é da América Latina, tem o Arthur, que é brasileiro. Então é uma comunidade que é feita de uma maneira ruidosa, de uma maneira, né, experimental, de certa forma. Vai se criando uma linguagem. Então eu acho essa ideia bem legal, né? De que a gente é, aprenda com a diversidade, com a multiplicidade, melhor dizendo, né? E que a gente se sinta capaz de fazer coisas que ontem a gente não conseguiria fazer, né? Você veja ali a generosidade do Hydra, né? De falar assim, puxa, beleza, você pode não saber programar, mas se você mudar um número ali, você vai ver o efeito que vai ter. E daí pode ser que você comece a entender, né? E por último, eu gostaria de destacar aqui o Nelson Preto, que é um pesquisador de educação, que não sei se está atuando na UFBA ainda, ele se interessa por como esse compartilhamento de conhecimento através das tecnologias digitais é importante para a educação, para a pesquisa, né? Ele tem uma orientanda que se chama Karine Menezes, que também publicou uma tese muito boa sobre cultura hacker, acho que 2018 por aí, que é a pirâmide da pedagogia hacker, uma coisa assim, né? Então, seguimos. Aí eu gostaria de trazer duas autoras que são mais contemporâneas, né? Assim, embora, né, assim, tudo que foi dito até aqui esteja acontecendo do presente, essas autoras elas fizeram contribuições mais, assim, contribuições recentes, né? Ou que tiveram visibilidade hoje em dia. Por exemplo, a Mackenzie Wark, né, ela veio fazer aqui uma palestra na Flipei, em São Paulo, que é um festival de literatura, né, um festival de literatura e política e cultura. E ela falou dessa ideia de hacker. Eu acho a ideia dela de hacker muito legal, muito generosa. Porque o que que ela vai dizer? Que todo mundo que trabalha com informação é hacker. Pessoas que trabalham com design de front-end, pessoas que fazem teleatendimento, pessoas que criam conteúdo, pessoas que lidam com tecnologias digitais e fazem circular algum tipo de informação. Ela fala: não, a gente tem o exercício profissional de lidar com a informação. E daí ela pega o termo hacker para atribuir a essas pessoas agência, né? Então, para dizer que essas pessoas têm capacidade técnica de fazer o que elas quiserem dentro do campo delas e que essa é uma nova classe trabalhadora, né?
E a Coraline Adaenke, ela vai falar de como esses hackers e essas hackers se relacionam, quais são as relações de trabalho, né? Então, assim, a Coraline, ela é uma programadora do Linux e ela ficou muito conhecida pelos códigos de conduta. Ela popularizou os códigos de conduta, né? Que ela vai dizer coisas que não necessariamente, né? Pensando naquilo que o framework não é necessariamente uma coisa técnica, mas pode também ser uma informação, uma instrução. Ela escreveu o Manifesto da Pós-Meritocracia, que é uma forma de criticar uma postura meritocrática no campo de trabalho da tecnologia. Então, eu acho isso aqui, por exemplo, olha, muito legal, que ela fala: acreditamos que habilidades interpessoais são pelo menos tão importantes quanto as habilidades técnicas. Né? Isso, eu trabalho com arte e tecnologia tem mais de 10 anos. Isso eu posso dizer que é uma realidade, né? Eu, como uma pessoa trans, uma pessoa queer, é, assim, passei por relações de poder muito tacanhas na minha trajetória, né? Assim, muito sexismo, transfobia, enfim. E é, uma relação de trabalho que às vezes atrapalha, inclusive, a gente de fazer arte, né? Às vezes a gente está ali ah, tratando uma pessoa que tenha conhecimento técnico como se ela tivesse numa hierarquia acima de quem tem um excelente repertório, por exemplo, de pintura, né? Mas daí a pessoa que entende de pintura não se sente à vontade de colaborar para aquele processo de arte digital, porque tem essa tacanice que a Coraline Adam que está criticando. Então eu acho uma visão muito legal, né, de como a cultura hacker pode ser atualizada, né? Seguimos. Então agora eu vou trazer alguns processos artísticos de código aberto, certo? Que que têm essas características que foram discutidas até aqui. Então a gente vai começar a ver isso se lembrando que o design se beneficia da sensibilidade estética e resolução de problemas, enquanto a arte busca expressão e provocação, né? O design, ele é mais funcional, né? O design tem mais propósito. A arte existe pela arte, né? Mas a arte, justamente, às vezes por essa versatilidade, pode ser um espaço interessante para criar frameworks, né? Por exemplo, esse trabalho aqui. Eu falei dele na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2016. E nessa época, a Organização Mundial da Saúde ainda não tinha tirado as identidades trans do rol de doenças, né, do CID, desse Manual de Classificação Internacional de Doenças. E essa artista, a Ryan Ciela Hammond, ela estava investigando num processo de bioarte uma forma de sintetizar hormônios, né? De fazer com que as pessoas trans não precisassem passar por todo um processo patologizador, né? Que, assim, agora no Brasil já tem algum tempo que você não precisa de um laudo psiquiátrico e do laudo do endocrinologista e do psicólogo e de todo mundo para você conseguir fazer a harmonização. Hoje em dia, né, já tem algum tempo, assim, que no Brasil a gente consegue fazer isso sem ficar sendo patologizada. Mas não é esse o caso de muitos países e de muitos lugares, né? Então, a Ryan estava pensando numa forma de sintetizar esse hormônio a partir de células do tabaco, né? De sintetizar estradiol, se não me engano, a partir de células do tabaco. Ela participava de um grupo de Baltimore que se chama Baltimore Underground Science Space. Eu vou até abrir aqui o site deles rapidinho, né? Que são pessoas, sabe, esses são hackers, entendeu? Quando a gente pensa, nossa, hackers são pessoas ameaçadoras que vão roubar todo o meu dinheiro, são pessoas que são hobbyistas, que se interessam por ciência, né? Então, assim, ela, a partir dessa prática, dessa investigação coletiva, começou ali um processo artístico que era de bioarte,
justamente para ela discutir a patologização das identidades trans e do quanto é um absurdo que as pessoas não tenham acesso a isso, né? Então, assim, ela não chegou a fazer circular esses hormônios, mas fazia parte do processo artístico pensar numa maneira segura de fazer essa circulação acontecer, né? De fazer isso de uma maneira que leve em conta a saúde de quem está usando, que pessoa pode usar, que pessoa não deve, o que que eu tenho que saber sobre o meu corpo para começar a me harmonizar, e etc, né? E essas discussões, elas acabaram atingindo outros artistas, né? Por exemplo, a Mary Magic, né? Eu vou abrir o site dela também, que é legal. E pode ser que tenha saído do ar. Eu acho que o site dela não tá no ar. Bom, ahn, e assim, six, e tem alguém falando que eu vou fechar minha aba, que daí vocês podem experimentar sem tocar aqui no meu computador. one, Fechei. Bom, a Ryan levou esse trabalho para vários espaços. Ela é dos Estados Unidos, né? Ela levou esse trabalho para vários espaços. Vale a pena conhecer a produção dela hoje. Tem um link para o site dela aqui, né? Nesse slide também. Eu incentivo que vocês deem uma olhada, porque ela está muito interessada nessas redes de humanos e não humanos, né? É um tema interessante para a pesquisa dela, um tema forte dentro da pesquisa dela. E a Paula Pin também é uma artista que a gente já vai conversar um pouco mais sobre ela, né? Então, a Ryan construiu um framework, né? A Ryan construiu uma série de procedimentos com determinadas ferramentas, com determinadas técnicas, né? E isso é uma coisa que informa a ciência, né? A ciência precisa saber de quais questões culturais que estão passando as pessoas transgêneras, por exemplo, né? E o fato desse ativismo e dessa crítica cultural acontecer acabou por é, contribuir para que as identidades trans deixassem de ser patologizadas a partir de 2019, né? E para vocês verem, né, pra gente ver, a homossexualidade deixou de ser patologizada nos anos 90, né? E as identidades trans em 2019. Os anos 90 já é muito recente, né? 2019, então, foi ontem, né? Ok, aqui eu vou falar sobre esse Hack Lab, que se chama Pech Blenda. É, elas são da Espanha, e uma delas é a Paula Pin, que trabalhou com a Ryan Hammond, né? Então, assim, aqui você veja que também isso aqui tá numa wiki, né? Do Hackteria, que também é uma organização de cultura hacker, de arte e tecnologia, né? Que é, nesse momento, não sei dizer exatamente como o Hackteria tá hoje em dia, mas nesse momento em que o Pest Blender participou, eles estavam interessados em água, eles estavam investigando água e fluidos, né? Então vocês vejam que essa tendência, essa inclinação a fazer metáforas, a ter senso de humor, né, também é usada por esse Hack Lab. O Hack Lab é assim, tem os Fab Labs. Em São Paulo, por exemplo, tem os Fab Labs cidadãos, que são laboratórios e ateliês de fabricação digital, né? Que também usam, na grande maioria, se não todas as técnicas que tem nos Fab Labs são de código aberto. Que faz o Fab Lab faz impressão 3D, tem fresadora, faz corte a laser, então faz coisas, lida com hardware a partir de informação digital. O Hack Lab, ele também funciona como um Fab Lab, só que ele tem um conjunto mais abrangente de técnicas, né? Então vocês vejam que o PR Blender é um Hack Lab que usa também dessa linguagem da metáfora,
né, que é muito empregada pelo código aberto, que tem o senso de humor também. Então aqui, por exemplo, tem essa ilustração que tem na página do Arcteria, que elas falam Anarca, Lucy, Betsy e outros conjuros por montón, que lembra o título de um filme do Almodóvar, né, que é Pepe Lucy Bon e outros conjuros de montón, alguma coisa assim. E elas chamam uma glândula que tem no aparelho reprodutor feminino, né? Que produz a lubrificação da excitação sexual. Que essa glândula, ela era batizada em homenagem ao John Marion Sims, que foi um ginecologista norte-americano que fazia testes, que experimentava em mulheres escravizadas, que se chamavam Anarca, Lucy e Betsy. Né? Então elas falaram, não, e assim, é uma coisa sanguinária, realmente. Ele experimentava nessas mulheres escravizadas sem anestesia. Né? Então, assim, aí esse coletivo fala assim, puxa, a gente está homenageando uma figura dessa, né? Que coisa, a gente tem que olhar para a ciência com um olhar mais crítico. Esse médico, esse ginecologista, ele foi considerado o pai da ginecologia. E ele tinha uma estátua no Central Park, se não me engano, em Nova York. E daí foram lá e derrubaram essa estátua. Né? Então é uma forma de ir reformulando a ciência, de como a arte pode repensar, ajudar, pode informar a ciência. Né? Acho bem interessante que o Pet Blenda, elas se intitulam Transhack Feministas. Então elas pegaram a palavra transfeminista, né, que é uma feminista interseccional, que presta muita atenção à questão das pessoas trans, e colocaram hack no meio, né? Que é para colocar para chamar a atenção para o quanto essas técnicas são importantes para a cultura e a gente precisa usar dessas ferramentas, né? E essa imagem e outras coisas foram retiradas do site da Paula Pin, que é essa artista que já esteve no Brasil, uma artista que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela. E o site dela também recomendo, ela tem uma pesquisa muito interessante. Uma das coisas que eu acho super legal do Past Blender, né, de quando elas estavam trabalhando lá com o Hackteria, foi que elas estavam investigando como a sexualidade dos peixes estava sendo afetada pela poluição de um rio perto de onde é o Hack Lab delas, né? Que é o Rio Anoia. Então, assim, tem fábricas têxteis ali perto do Rio Anoia que estavam despejando muito lixo, muito resíduo químico ali, que acabava alterando a morfologia dos peixes e fazia com que os peixes ficassem intersexo e estéreis, né? Então, estão falando assim, estão falando de seres não humanos, não tentando atribuir uma característica humana a seres que não são humanos, mas assim, falando do quanto a gente negligencia os corpos de outros seres, inclusive, com um capitalismo predatório, né? Com uma falta de preocupação com o meio ambiente, etc, né? E tem um link para essa palestra delas aí no slide também. Certo, então vamos para um próximo trabalho que leva em consideração aspectos do meio ambiente, questões socioculturais e frameworks pensados para discutir questões culturais com um viés poético. Esse grupo, o Electronic Disturbance Theater, eles têm trabalhos muito legais, muito interessantes e processos artísticos que discutem a cultura de uma maneira assim muito contundente. Tem um outro trabalho deles também que eu fiquei com vontade de incluir, mas eu não incluí para não ficar muito longa a apresentação. Mas esse trabalho aqui é um trabalho de 2007, em que eles trabalharam com grupos. Cadê aqui? Vamos ver a referência. Bom, eles trabalhavam com grupos tipo esse Water Stations, né? Então, o Water Station, por exemplo, é uma organização que vai deixando barris de água
no deserto que existe na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Porque muitas pessoas morrem desidratadas nessa travessia que é super arriscada, né? Então, para além deles estarem dizendo se a imigração dessa forma é adequada ou não, eles estão falando, não interessa se é adequado ou não. Tem pessoas que estão morrendo por isso. Tem pessoas que estão morrendo por um problema muito complexo, né? Cultural, político, econômico, e que não deveria ser tratado dessa forma, né? Assim, se você atravessar esse deserto, você vai morrer. Então, esse grupo trabalhou com grupos que fazem isso, né? O Electronic Disturbance Theater formulou essa aplicação para celulares de baixo custo, que já na época eram de baixo custo, né? Essa aplicação aqui que tem uma bússola que vai mapear esses barris deixados por esses grupos, né? E também tem poesia no aplicativo, né? Então, assim, é, esse esse trabalho, assim, não mudou, não revolucionou a forma com que a imigração estava acontecendo, mas trouxe atenção para o fato de que pessoas estavam morrendo desidratadas. E trouxe também um repertório poético que faz com que as pessoas que estão ali se relacionem de uma maneira artística com esse processo, né? Nem que seja pegando o celular e vendo ele numa exposição, vendo a aplicação numa exposição, não necessariamente atravessando, né? A questão não é criar uma ferramenta que bule a fiscalização da imigração. A questão é trazer essa discussão à tona, né? De qualquer forma, o Ricardo Domingues, que a gente teve lá o GIP, né, o grupo que eu participo na Unesp, o GIP e o CAT, né? O CAT é o Ciência, Arte e Tecnologia e o GIP é o Grupo Interinstitucional Internacional de Convergências entre Arte, Tecnologia e Ciência. Não sei se eu falei exatamente, né? Eu vi que o Miguel tá aí, o Miguel também é do GIP, qualquer coisa me corrija. Mas a gente teve a felicidade de convidar o Ricardo Domingues para fazer uma das falas de abertura num dos encontros do grupo de pesquisa. E o Ricardo Domingues, na época que esse trabalho estava sendo exposto, ele foi investigado pelo FBI, né? Porque três membros do republicanos do Congresso estadunidense falaram: Nossa, mas o que que esse grupo está fazendo com dinheiro de universidade? Está construindo uma forma de fazer imigração sem documentação, né? E daí essa investigação teve a participação da universidade que o Domingues é professor. E ele foi absolvido, né? A universidade falou: não, isso é uma discussão poética, artística, não tem nada disso. Essa foto eu acho muito legal porque é a foto dele no site da própria universidade. Tem esse carro aqui da patrulha né, da fronteira, né? E ele tá aqui muito orgulhoso com o, a blusa ali, o moletom da universidade onde ele leciona, né? Falou assim: eu sou pesquisador, eu sou professor, estou discutindo uma questão e a minha universidade me apoia nisso, né? Eu acho bonita essa foto dele. Esse artista é incrível, eu acho ele fenomenal. Ele trabalhou com o Exército Zapatista do México, ele trabalhou com o ECTAP, que é um grupo internacional de ativismo da AIDS, importantíssimo, né? Eu acho ele muito, sou muito fã, certo? Então, para o próximo exemplo, para dar tempo da gente falar de tudo, a gente tem uns 10 minutinhos ainda, acho que é isso, né? Uns 10 minutinhos. Bom, esse trabalho aqui. É, eu acho muito interessante porque ele já estava discutindo, vocês vejam, né? Assim, hoje aqui em São Paulo se discute muito sobre vigilância biométrica no metrô, né? Em espaços públicos e tal. Esse artista ele já estava discutindo isso em 2012, né? Tem um vídeo bem interessante que tem o link, eu incentivo que vocês assistam, né? Mesmo que não fale inglês, é um vídeo bem interessante. Eu não vou passar o vídeo para dar tempo de falar de tudo, né? Mas esse Facial Weaponization Suite, ele fez para fazer uma crítica que assim saiu na revista Scientific American.
não era assim um artigo científico, mas foi um texto chancelado pela revista, né? Que dizia de uma pesquisa muito suspeita, assim, que a pesquisa concluiu que qualquer pessoa conseguiria identificar homens gays só pela fisionomia, né? Assim, só pelo rosto. Então, assim, foi um estudo que foi divulgado, inclusive, de uma maneira muito, assim, displicente, né? Eles falando assim, assim, a matéria se chama There is something queer about that face. Tem alguma coisa estranha sobre aquele rosto, né? Queer é a palavra para inglês, se a gente traduzir literalmente, né? Queer é estranho. É estranho com uma conotação de identidade de gênero, né? De androginia, de uma coisa que não se encaixa. E essa matéria falava de um jeito muito displicente, assim, ai, várias pessoas, assim, foram colocadas para dizer se elas achavam que tal pessoa era gay ou não, só com slides de rostos. E a maioria das pessoas acertou. Aí o Zac Blass viu isso e falou assim, nossa, né? É uma maneira, assim, uma maneira muito sem cuidado, né, de lidar com essa questão, né? Assim, as identidades e as orientações sexuais, elas são permeadas por questões muito complexas. E a única coisa que a gente pode dizer com certeza absoluta a respeito delas é que a gente precisa respeitar a autodeclaração das pessoas, né? A gente precisa respeitar que a pessoa tem o direito de dizer eu não sou gay, né? Não importa se você sabe que a pessoa fez não sei o que, não importa. Não é do direito de ninguém tirar alguém do armário, por exemplo, né? Então, dentre as várias coisas que estão sendo criticadas, essa é uma delas, né? E daí ele aproveitou para fazer uma crítica ao sistema de vigilância biométrica, porque o sistema de vigilância biométrica, a gente pode, ah, eu acho que assim, todo mundo já ouviu dizer de algum caso, né, de alguma questão cultural que apareceu numa interface técnica, por exemplo, os filmes da Kodak que quando saíram lá as câmeras fotográficas comerciais de uma maneira é, mais popular, mais massiva, né? As câmeras, os filmes da Kodak não revelavam direito pessoas com a pele preta, né? E isso precisou ser discutido e reformulado. Então, o Zac Blass está fazendo essa crítica que leva em consideração que certos tipos de rosto não são tão bem captados quanto outros pela vigilância biométrica. Ele vai dizer também que a impressão digital de mulheres de ascendência asiática às vezes não é tão bem lida quanto a impressão digital de pessoas ocidentais. E assim por diante, né? E ele vai simplesmente criticar o fato de que não é uma informação biométrica que vai dizer que vai informar a gente corretamente a respeito de uma característica individual ou cultural, né? E daí ele fazia workshops que ele reunia informações biométricas de várias pessoas e fazia essas máscaras que seriam indetectáveis por sistemas de vigilância e ao mesmo tempo que eram super esquisitas, né? E que são uma crítica à normatividade, né? Como os rostos deveriam ser. Como assim, o senso comum vê como os rostos deveriam ser. E agora a gente vai para o nosso último exemplo, que é um trabalho que eu acho que mostra muito bem como a gente, é, como a cultura hacker e a cultura de código aberto, através de processos performáticos, é, desvela a ciência de uma certa forma, né? Não que vai tornar as pessoas especialistas, não que vai tornar as pessoas cientistas, mas ao mesmo tempo vai falar assim, olha, peraí, beleza, esse é um tema complexo, as técnicas científicas são complexas, mas você pode sim colocar no seu repertório coisas que vão é, ser úteis para que você entenda melhor de um assunto. Então aqui eles estão dizendo que, né, esse trabalho de 2003, né, se não me engano, os primeiros organismos transgênicos, né, que têm o código genético alterado de uma maneira artificial,
os primeiros organismos transgênicos começaram a circular, se eu não me engano, no meio dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, 96, 97. Em 2003, né, eles estavam. Ah, e o Ricardo Domingues, né, do Transborder Immigrant Tool, que eu tava falando antes, foi do Critical Art Ensemble, né, desse grupo. Esse grupo tinha essa ação performática que se chama Free Range Grain, né? Então, o que que eles faziam? Eles iam lá no espaço artístico-cultural, colocavam todo um framework ali, né? Toda uma ferramenta para que eles pudessem falar sobre como a gente poderia detectar certos organismos transgênicos nos alimentos do dia a dia. Então, eles estavam vendo ali essas discussões sobre os organismos transgênicos, algumas pessoas dizendo que os organismos transgênicos eram o fim do mundo, que ia acabar com o ecossistema, e outras pessoas falando que os organismos transgênicos iam revolucionar a alimentação e a indústria. Então, assim, é, visões muito ou apocalípticas ou integradas, né? Assim, visões que não dão conta da nuance desse problema. Então, eles faziam com que as pessoas, o público, levasse até eles alguns alimentos que industrializados que eles consumiam no dia a dia e para testar se havia organismos transgênicos no que as pessoas estavam consumindo, né? Porque a pessoa fala, também tem essa crítica, né? Assim, fala, eu jamais vou consumir nada transgênico. Aí quando você vê a coisa que você acha que não tem, organismos transgênicos tem. Então eles estavam mostrando ali, puxa, olha, esse cereal que você consome tem, essa mistura para bolo que você consome tem, e assim por diante, né? E também eles mostravam ali algumas técnicas de edição do código genético, né? Assim, claro que nada assim extremamente complexo para fazer ali um organismo transgênico totalmente inédito, mas assim, informando o público sobre essa discussão. E o Steve Kurtz, né? Tem um filme muito bom sobre ele que eu não consigo mais encontrar. Mas o que aconteceu, né? Ele, na época dessa ação, a esposa dele teve um ataque cardíaco em casa. Aí ele foi lá e ligou pro é, 911, né? Pro 911. Falou: minha esposa está tendo um ataque cardíaco, por favor, é uma emergência. Aí quando a emergência chegou, eles viram um ateliê de bioarte dele e falaram: nossa, o que que você está fazendo aqui? Né? É terrorismo isso, né? Você tá querendo fazer uma arma biológica aqui que você não quer contar pra gente o que é. E ele foi alvo de uma investigação muito invasiva, assim, né? Que mudou totalmente a vida dele. E num momento em que a esposa, né, que era parceira do coletivo dele, tava ali com a saúde completamente debilitada, né? Então, para a gente ver como é importante, né, da gente informar, como é importante que a gente é, desmistifique as técnicas científicas, que é uma grande coisa a gente poder é, contar com a arte. A arte não tem obrigação de fazer nada, né? Eu acho que é legal a gente ter isso em mente. A arte não tem função pelo menos é a minha visão, né? Eu acho que é legal a gente dar esse espaço para a arte de não ter obrigações. Mas a arte, os artistas, esse espaço se vê na possibilidade de informar outros campos, né? Então, por isso que eu acho esses processos artísticos interessantes também, né? Porque também é uma arte que também não fica ali estéril, né? Assim, ah, não, é só arte, eu não tenho nada a ver com cultura. Não, eu faço parte da cultura, sou arte, estou na cultura, interfiro na cultura e sofro os efeitos da cultura, né? E para as conclusões, então, a gente pode ver os frameworks como inspiração para projetos diversos que podem ser aprimorados com a cultura de conhecimento compartilhado. O design pode se inspirar a partir da investigação artística de redes sociotécnicas e vice-versa. Arte, cultura, ciência e tecnologia são áreas com potencial para criar intersecções criativas, informar e enriquecer visões de mundo. E com isso eu encerro a aula e agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado.
Que legal, Ivi. A gente que agradece aqui a sua participação. Em particular, assim, acompanho o seu trabalho, é muito legal de escutar e tá vendo aqui a confluência também com as outras aulas que a gente teve durante esse período. Ah, que bom. Como eu te havia dito, né, eu vou compartilhar com vocês agora o formulário de presença e a gente abre para as perguntas. Eu peço para o pessoal da parte técnica, se puder colocar o slide com o QR Code da presença, obrigado. E nisso a gente parte para as perguntas. Suzete, se você quiser começar aí fazendo as introduções, eu vou captando aqui o que vem pelo chat. Oi, Ivi, tá me Oi. ouvindo? Sim. Ah, ok. Aqui tem, apareceu umas coisinhas. Então, fiquei muito encantada com a sua apresentação. Parabéns, né? Tão Tá. jovem, né? A gente fica assim, essa geração, essa nova geração, eu acho que esse curso veio também, né? Tenta trazer essa nova geração, esse discurso, seu pensamento, não é, Ivy? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre agora a sua inclusão numa Universidade Federal do ABC, que legal. E o que que é essa Casa do Povo? Não é? Então, essa Sim. conexão entre a cultura hacker, não é? A sua vida, Ive, né? Nessa transformação, não é? Você passou por Uhum. uma transformação, não é? Incrível. E, e uma transformação também como estudante, professora, não é? Nesse momento, e que traz e conecta esse movimento hacker, não é? Aham. Design thinking. Sim. É Sim. esse pensamento assim um pouco mais organizado, né? Tem um início, um processo, enfim, fala um pouco mais de você, tá, Ivy? É isso que eu Uhum. acho que eu queria ouvir mais. Acho que também o público aqui, né? Os alunos têm esse interesse, é, Uhum. seus projetos, né, Ivy? Bom, tá bom. Eu amei sua apresentação. Tá todo mundo aqui perguntando se nós vamos compartilhar, não é? E isso, com certeza, né? A sua apresentação será compartilhada, tá bom? Tá bom. Nossa, agradeço muito os seus comentários, as observações, os elogios. Fico lisonjeadíssima. E. Pois é, né? Eu realmente. Bom, eu vim fazer meu doutorado aqui em São Paulo, né? Tive uma experiência muito feliz no doutorado. Foi um momento em que realmente, assim, eu tive essa passagem de me sentir uma pessoa que era propensa à docência também. Porque eu comecei a trabalhar, né, com pessoas que têm uma trajetória incrível, né, tipo Milton Solgab, a Rosângela Leotti, a própria Suzette, já participei de eventos dela também, e que são pessoas que pensam diferente de mim, mas que estavam curiosas para saber o que eu tinha para dizer. E é isso, assim, quanto mais a gente dialogava, mais eu vi interlocução. Isso aconteceu na Alemanha também. O meu orientador na Alemanha, né, do doutorado sanduíche, é um senhor da Baviera. Ele é muito rígido. Ele detesta a teoria queer. Mas ele gostava da minha pesquisa, porque ele via que eu, né, seguia ali uma metodologia de pesquisa que ele via que não, né, essa pessoa está aprendendo. Então eu fico muito, né, esse foi o momento que eu realmente aprendi com a, né, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito legais que me incentivaram muito. E isso acabou criando um espaço para coisas que realmente antes eu via assim, ah, eu sou artista, tenho minha pesquisa que acaba aqui no meu trabalho artístico. Mas aí agora eu falei, não, eu posso realmente falar disso para outras pessoas, isso é útil para os meus alunos, para as minhas alunas, que também pensam diferente de mim e a gente também se respeita,
né? E, e realmente, né, eu transicionei. A Unesp foi meu arco-íris, né? Eu passei debaixo do arco-íris na Unesp, porque eu comecei a transicionar durante o doutorado. Sempre fui uma pessoa não binária, nunca me vi como homem, né? Mas na Unesp, ali, quando terminei o doutorado, eu falei, a vida é curta. E me senti acolhida e fui bem recebida, né? E tive essa maneira de conseguir ter uma interlocução ali, né? E isso foi muito bacana. A Casa do Povo é um grupo que tem em São Paulo, de pessoas que são da comunidade judaica, é um espaço, um centro cultural que foi fundado é, na metade do século XX, assim, né? E sempre teve essa pegada de prestar atenção na comunidade, de prestar atenção na cultura local, de ter um, um senso de acolhimento, né? E assim, é um espaço muito organizado, né? Tem várias vertentes, tem o núcleo dos esportes, tem o núcleo da dança, o núcleo da literatura, o núcleo da. E daí eu comecei a participar de um grupo lá, desse grupo, que quem começou a fazer foi o Gil Fuser e o Igor Medeiros, que faleceu, né? O Igor faleceu agora, a gente tá arrasado. Mas. E também foi um lugar que eu cheguei totalmente diferente de todo mundo e tinha respeito, tinha interlocução, né? Por isso que esse código de conduta ali que eu falei da Coraline é importante, né? Não é uma coisa chata que vai burocratizar, não. É uma maneira de ter pluralidade, de ter multiplicidade. E daí a gente acabou entrando na programação da casa, né? Que eu super recomendo que vocês pesquisem que no Instagram, nas redes sociais, ver a programação deles, que é muito legal, né? E a Universidade de São Caetano do Sul, né, é uma universidade municipal, né? E São Caetano do Sul é a cidade que tem o maior IDH do Brasil, né? E lá o ônibus é passe livre. Eu fiquei chocada, né? Você simplesmente espera um ônibus e entra. E atende todo o ABC, né? Então é uma universidade municipal, mas que atende todo o ABC. E assim, os alunos eles pagam mensalidade, mas eu sou servidora pública, né? Então, porque depende do que a prefeitura diz da universidade, né? E eu tive também muita sorte com os meus colegas, isso que eu tô assim, né? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, né? Como a gente passa por injustiça, né? Como existe epistemicídio, como existe pessoas subestimando o que a gente faz. Mas também existem pessoas que não são assim, certo? E eu tive a sorte de trabalhar junto com essas pessoas. Então, a minha coordenação, minha chefe, meus colegas são muito legais de conviver, meus alunos também. Nunca ninguém teve, assim, nunca ninguém me chamou no masculino na minha universidade, lá, né? Todo mundo simplesmente entendeu, chegou e falou, fechou, professora, né? E lá eu comecei a ser professora de design, então foi uma oportunidade também de conhecer melhor essa área. Legal. É design, arte e tecnologia ou é mais design mesmo? É mais design mesmo. Eu sou professora da Escola das Indústrias Criativas. Então tem publicidade, design, tem jogos digitais. E daí assim, os semestres que vão dizer mais ou menos quais são as disciplinas que eu vou dar. Então agora eu dou de UX para uma turma de design, imagem digital para design, e dou design gráfico para jornalismo e publicidade no momento. Mas acho que vai ter outras disciplinas chegando por aí. Parabéns, né? Que legal, né? Obrigado. Tão jovem, Obrigado. né? A gente te conheceu, né? Tão criança agora. Ah, Na academia, né? Super legal. Não sei se o Arthur quer Não, falar agora não, não do... comenta a nova geração, né? Não, na verdade, ia trazer algumas perguntas que vieram do chat aqui. Tá. O Quando Daniel, você vai falar, só um pouquinho, Arthur, sobre a imersão. vamos falar no final, Não, a depois, gente tá bom. fala.
Ok, vamos lá para as Aí a perguntas, gente tem ainda um tempinho para as perguntas aqui. O tá? Daniel Ora perguntou, Ive, ele fala que ficou curioso se a mesma prática comunitária de desenvolvimento de frameworks se aplica ao biohacking, pois é uma vertente que ele conhece menos. Se há documentação sobre isso, por exemplo, no GitHub. Bem legal a pergunta. Obrigada, Daniel. Até eu falei, né, aqui no começo da apresentação, que a tese do Daniel eu li, né, para minha tese também. É, tem, assim, bom, na própria apresentação, vai ter links para o site da Ryan Hammond, da Paula Pin, do Hackteria, então pode ser uma boa começar por lá, né? Com certeza tem GitHub, com certeza tem GitHub disso, não sei te dizer um, assim, na ponta da língua agora, mas, é, assim, se for pela Mary Magic, eu não sei por que que o site da Mary Magic não está no ar, mas ela é uma artista muito interessante. Ela é a mais jovem aí, né, desse rolê da Ryan, da Paula e da Mary. E ela tem bastante documentação, então eu sugiro que comece por aí. Legal. E a Carla Santana pergunta assim, se você tem alguma referência de coletivo brasileiro que trabalha hackeamento ou código aberto. Você já colocou um pouco da roda de código, né? Mas era legal se você pudesse citar outros também, é legal. Olha, no Brasil tem muita gente legal fazendo isso. Ah, eu, né, assim, tem muitos nomes isolados, né? Assim, tem a Cíntia Mendonça, do Silo, que é um Hack Lab rural que tem residência super interessante de arte, tecnologia e ciência, tá? Silo, Silo, tá? Silo rural, vocês vão encontrar alguma coisa sobre esse espaço. Ah, recomendo que vocês leiam também a tese ou alguma coisa que a Karine Menezes tem escrito. Karine com K, tá? Ela foi orientanda do Nelson Preto, né, que eu falei na apresentação. Ela é bem legal. No Nordeste tem muita gente legal. Tem o Jarbas Jacome, tem o grupo com que ele trabalha, tem a Carla Brunet. A Carla Brunet tem uma pesquisa muito legal. Eu acho que o nome do grupo de pesquisa dela é EcoArt, se não me engano, né? Ela tem. Eu chamei ela para minha banca de doutorado. Ela é muito legal. Ela é fotógrafa e agora ela trabalha, né, com. É professora na UFBA e o grupo de pesquisa dela lida com tecnologia de código aberto, com Arduino, com programação, com todas essas coisas. Então tem esses exemplos aí para começar, conforme e a própria tese do Daniel Ora também fala desse trabalho no Brasil. Muito legal. O Miguel faz uma pergunta aqui também legal. Ele pede para você comentar mais sobre o paralelo do mundo hacker e o mundo acadêmico. Como que você vê essa troca de metodologias, né, pelo prisma lá da arte, pensando isso mais nas questões das relações interpessoais também. Ai, pô, é, questões interpessoais e Miguel Alonso, sabe? O Miguel é uma pessoa extremamente gentil e ele é um pesquisador generoso também. Então, assim, eu acho que a ética hacker, ela é uma forma de aplicar essa interlocução, né? De você estar aberta a saber que não é porque uma pessoa não entende daquela técnica específica que ela não tem o que contribuir, né? Então, isso é uma coisa muito interessante de ser aplicada na extensão universitária, né? Os grupos da Unesp que eu participo, por exemplo, tem pessoas que não são da Unesp, tem pessoas que nem estão na universidade, né? Então, essa lógica de que a gente precisa encontrar formas de criar poros para as pessoas contribuírem, né? Isso é próprio da cultura hacker. Claro que não é exclusiva da cultura hacker, mas é uma forma de enriquecer a academia, sem dúvida. Muito legal. A gente tem vários comentários aqui também agradecendo, te parabenizando. A Yara Obrigado, colocou gente. aqui que tem o texto do 14 de abril de 2025, que é lindo. O Milton coloca que você está colhendo os frutos dos seus esforços, reconhecimento do projeto de vida sendo realizado, bem legal.
várias pessoas aqui agradecendo e te parabenizando. A Luana colocou um ponto aqui, perguntando qual a diferença do Flock para o Strudel e o Sonic Pi. Olha, o Sonic Pi eu não trabalhei com isso, Sonic Pi, não sei como pronunciar. Mas não é uma linguagem que eu posso te dizer como funciona exatamente. Mas assim, a diferença do Flock para o Strudel é que o Strudel, ele é um site que você entra nesse site e lá vai aparecer exemplos de músicas, bancos de som, instruções para você fazer uma música. E o Flock, você entra e não tem nada. O Flock você precisa colocar um painel e especificar o que que você quer desse painel. Então, você vai querer trabalhar com uma linguagem musical, Strudel, você vai querer trabalhar com Tidal Cycles, você vai querer trabalhar com Hydra para fazer elemento visual. Então, o Flock ele serve para hospedar o Strudel, né? O strudel já tem a função dele ali, né? Mas o flock tem a função de juntar o strudel com Hydra, com Tidal, com etc. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Eu posso complementar que o Sonic P usa Ruby por trás e ele usa o Super, de como linguagem, né? Ele usa o Super Collider por trás. Então, assim, no fundo são coisas bem próximas, muda ali a interface, né? Uhum. Legal. Mas a Luana colocou aqui e super respondeu. A linha agradece aqui também. Obrigado, Miguel agradeço. falando que sempre aprende demais com você. Obrigado, Miguel. Também, posso dizer o mesmo. E fala um pouco mais sobre essa questão assim da questão da biometria, né, da fisionomia, como é essa relação, né, social, de repressão. Por exemplo, nos meus estudos, nós tínhamos o desenho anatômico, não é? Uhum, uhum. Então, nós aprendíamos assim as proporções, né? Então, acho que essa cultura, né, ela é muito antiga, não é? Assim, vem, não é? Desse reconhecimento facial, não é? É. Isso é muito complicado, não é? É, enfim, como é que você vê isso no momento assim nesse momento digital, né? Nesse momento assim da inteligência artificial, o viés latente, enfim, as consequências, né, de tudo isso? É, bom, como você bem colocou, é antigo, né? Isso. Então, assim, se for pensar lá no homem vitruviano, né, do Da Vinci, por exemplo, não é uma mulher, não é uma pessoa afrodescendente, é um corpo ali que se convencionou que era o melhor corpo para se pensar as proporções, para se pensar para aplicação da Lei Áurea, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, assim, para além de dizer assim, ah, nossa, o homem vitruviano não presta para nada, não, não é isso. É a gente reconhecer que isso foi feito num certo momento, num certo contexto, e que a maneira com que a gente olha para isso diz muito mais sobre o presente do que sobre essa época, né, em certos aspectos. Então, isso na biometria é a mesma coisa, né? Eu acho que a biometria, ela não, ela tá sempre em beta, né? Ela nunca tá fechada. A biometria, se a gente vai usar ela como uma ferramenta construtiva, o que pode ser possível, eu realmente não me sinto assim na condição de dizer que a biometria, o reconhecimento facial é maravilhoso ou é horrível, né? Não é, nem vejo isso como, né, o papel de uma pesquisadora. Agora, o que eu posso dizer é que existe muito a ser discutido, existe muito a ser aprimorado, existem questões que têm vieses culturais, têm vieses que têm a ver com os corpos das pessoas, que têm a ver com relações de poder, né? Então, assim, tanto que essa discussão em São Paulo é uma discussão muito fervorosa, né? Assim, tem políticos que estão
questionando muito, né, essa implementação de biometria no metrô, por exemplo, né? O que será que isso vai fazer, né? A gente tem já indícios de que talvez não seja a melhor das ideias, né? Se for parar para pensar. E ao mesmo tempo se populariza cada vez mais, assim, né? Então, é, assim, mal tem do que dizer, assim, né? Assim, no sentido de que não deveria acontecer, ou deveria, né? Acontece. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente aprender sobre a gente, né? Sobre a nossa cultura, como que a gente vê corpos, o que que a gente acha que a biometria tem que fazer, por que que tem que fazer, por que que tem que regulamentar, né? Assim, a regulamentação dessas tecnologias é uma forma de todo mundo participar do desenvolvimento delas, né? Então, inclusive as inteligências artificiais agora, né? Teve em dezembro, acho que foi, a discussão no Senado das regulamentações, né? Aí algumas coisas a gente vê, algumas coisas são vistas como vitórias e outras são vistas como derrotas, né? Por exemplo, tem artistas que querem criar metadados, informações assim, para que artistas ou produtores de conteúdo, né? Para que uma coisa seja é, possibilitada ou não de usar para treinar uma inteligência artificial, de entrar para um Large Language Model, né? Isso é legal, porque essa discussão lá no Senado falou assim, não, a pessoa que produz conteúdo tem que poder decidir se o que ela fez vai ser usado para treinar alguma coisa, né? Já outra questão, por exemplo, falaram lá que foi aprovado assim que as big techs, né, que as empresas grandes, elas não precisam necessariamente da autorização das pessoas para usar as informações que as pessoas sobem lá para treinar. Então, né, de que adianta eu não permitir que meu livro, minha pintura seja usada para treinar uma inteligência artificial, mas se eu subir uma reprodução da minha pintura no Facebook, o Facebook vai usar para treinar, né? Então, assim, são discussões que vão se abrindo, né? Não tem, é difícil concluir, né? Verdade. O Jackson traz um outro ponto aqui. Ele pergunta se a sua pesquisa tem alguma interlocução com o teórico queer Paul B, especificamente no quesito de performance existencial trans, como hackear a arquitetura de gênero. Sim, o Paul Preciado é muito legal, eu gosto muito. Inclusive, eu tenho uma performance que se chama Próteses Orgânicas Comestíveis, em que eu lido com biosensores, né? E daí eu ligo sensores em legumes, em coisas úmidas e vou passando isso pelo corpo, vou comendo, e isso controla os sintetizadores no Pure Data, né? Daí faz uma improvisação de música eletrônica. E próteses orgânicas comestíveis eu fiz inspirada num conceito do Paul Preciado, né? Que ele fala, eu acho muito legal, assim, que o Preciado ele fala que as identidades são prostéticas, né? Ele fala que a gente é artificial, ponto final. Não existe isso de que existe uma pessoa natural, né? A gente usa o nosso corpo de uma maneira que tem a ver com a plasticidade, né? Tem a ver com a possibilidade de inserir o nosso corpo numa rede sociotécnica que tem seres vivos e seres inorgânicos, né? E é muito legal, bem legal. Adorei a pergunta. Obrigada, Jackson. Bem massa. Que legal, gente. O papo tá bom, mas eu queria agradecer demais, Ivi, pela sua participação, né? Agradeço. Eu cada vez mais eu me surpreendo com esse feito desse curso, uma aula mais interessante com a outra, como elas se conectam, né? Agradecer demais a Suzette, pedir para vocês ficarem um pouquinho para a gente dar um último recado final e aproveitar falar um pouquinho sobre a próxima aula, né? Já fazendo propaganda também. Próxima aula, dia 4 de agosto, a gente vai ter a aula com a professora e pesquisadora Gisele Bergman. Ela vai apresentar um pouco, né, a temática que ela quer conduzir, vai ser processos de criação como formas de pensamento ativo, questionando a separação entre teoria e prática.
Então, espero vocês na próxima aula. E o outro recado que a gente queria dar, aqui, muito feliz em poder dar esse recado, que é sobre um desdobramento que a gente vai ter desse curso. É uma imersão que vai acontecer em Brasília, chamada Natureza, Arte e Tecnologia. É uma imersão que já vai estar, as inscrições já estão abertas. Vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui, se puder me apoiar para colocar aqui o link sobre mais informações e também o link de inscrição. Mas adiantando um pouquinho, vai ser uma residência, né, uma imersão que vai acontecer em Brasília, vão ser 12 dias, né, de programação. Ela é uma iniciativa que é voltada para e pesquisadores, artistas pesquisadores e pesquisadores, né, que queiram e pesquisadoras que queiram investigar de forma interdisciplinar as conexões entre natureza, arte e tecnologia, rompendo principalmente essas visões antropocêntricas, né? Antropocêntricas, perdão. A gente vai ter alguns convidados falando um pouquinho de como é que vai acontecer, depois a Suzette também pode comentar rapidamente, ela está acompanhando o processo também, né, participando ali, é uma ação que envolve Fundação Itaú, Instituto Ling, SESI Museu Nacional, 24º Encontro de Arte e Tecnologia, falando um pouquinho da programação, nesse link aí tem alguns detalhes, né, mas adiantando um pouquinho, do dia 8 a 13 de setembro, os participantes vão estar ali no Makerspace do SESI Lab, desenvolvendo alguns experimentos e comentando um pouquinho sobre as suas pesquisas, ferramentas digitais. Os resultados ali dessas experimentações vão ser apresentados no dia 13 no Museu Nacional da República. Do dia 15 ao 19, os participantes, os selecionados, né, vão participar como ouvintes do 24º Arte, que abordará o tema Ecopoieses, Mutação, Arte e Tecnologia. Propondo ali, né, o evento vai propor algumas reflexões, como a arte e tecnologia pode transformar as relações entre humanos e naturezas. Para participar, a participação é pelo esse link, vocês vão ser direcionados para uma página da Fundação Itaú, lá vai ter um formulário, o edital completo, e formulário também para vocês se inscreverem. Vão ser oferecidas 10 vagas, né? Vão ter 10 pessoas selecionadas. Obrigatório ser maior de 18 anos, ser brasileiro ou residente estrangeiro no Brasil pelo menos 5 anos, né? É destinado, como eu falei, a artistas, pesquisadores, artistas pesquisadores. Depois vocês olham lá, tem alguns pontos importantes, né, na hora de preencher esse formulário, mas basicamente a gente tem que apresentar currículo de todos os candidatos, os artistas precisam apresentar portfólios. As inscrições vão ficar abertas até o dia 11 de agosto, às 18 horas, tá? Às 18 horas o formulário vai encerrar. Como eu falei, já está disponível as inscrições, né, ali pelo link, pelo formulário. A parte super interessante é que a gente vai apoiar com o transporte, né, com a passagem de qualquer lugar do Brasil. A gente vai ter também um apoio com hospedagem em Brasília durante esses dias e um apoio para se manter lá de alimentação, transporte. A gente está bastante empolgado, vai ser fechar com chave de ouro esse curso que a gente está tendo aqui, né? A gente se apropriando de várias ideias, várias temáticas super interessantes, e depois a gente poder se juntar ali, mesmo que em poucos, né, em poucas, para poder pensar um pouco nisso e apresentar isso depois, vai ser bem legal. Se quiser comentar algum ponto, Suzete, que eu esqueci de falar. Eu acho que você não esqueceu de falar nada, mas estamos muito assim empolgados com a ideia, né, de termos 10 projetos selecionados do Brasil, né, de diferentes lugares e é, em Brasília, né, capital do Brasil, que é super política, né, assim, a nossa capital ela é incrível, é uma cidade acolhedora, não é? Ensolarada, levem a garrafinha de água, que em setembro vai estar muito seco, e com o apoio, né, do SESI Lab também, que é muito legal, e essa oportunidade de uma imersão nos projetos e a divulgação, né? Poder falar, né? O que for também
Nós vamos fazer um vídeo, não é, Arthur? Fernando, aqui tem o Fernando também. Se o Fernando que, ele não pode abrir o microfone, né? Mas nós teremos também um vídeo que ficará na exposição online das propostas, na exposição online da exposição e-mail 17, né? E isso também é uma maneira de divulgar o nosso pensamento, as ideias, né, sobre a relação natureza, arte e tecnologia, não é? Ivi, estamos contando com você também e com todos, né, que estão aqui é, assistindo o curso, né, para se candidatarem, tá bom? É isso, né? É isso, reitero aí meus agradecimentos em nome da Fundação Itaú e do Instituto Ling, a Ive, Suzete, todo o pessoal presente hoje. Reforço o convite também para se inscrever na imersão, ela vai ficar aberta durante esse tempo, a gente reforça aí nas outras aulas. O convite da próxima aula também, espero vocês na próxima aula, vai ser super interessante, né? Dando seguimento a essa segunda etapa do curso. E acho que de recado é isso. Mas agradecer, espero que hoje eu tenha conseguido substituir um pouquinho a Laura, Laura, mas espero ter conseguido tocar tranquilo aqui. Agradeço o pessoal do Instituto Link por todo o apoio aqui, principalmente na questão da parte técnica, toda a parceria. agradecer a Ive, né, gente? Foi muito bom, Ive. Eu que Olha. agradeço, gente. Eu que agradeço por tudo. Pelo acolhimento, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, por tudo. Obrigada mesmo. Muito bom. Até breve, então, né? Até a próxima semana. Um beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Boa Até. noite, gente. Valeu.